Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a verdadeira natureza do Evangelho, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na reunião passada, na terça-feira passada, nós paramos no capítulo 6, por volta do verso 16. Então daremos continuidade. Mateus, capítulo 6, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, isso se assemelha muito com o que nós vimos sobre as esmolas, sobre algum serviço social que temos feito, sobre ajudas que temos prestado aos irmãos. A mesma coisa se aplica aqui. Palavras do nosso Senhor. Então, irmãos, nós temos visto, muitas vezes, ensinamentos que destoam totalmente das palavras do próprio Cristo. As pessoas, os líderes, têm utilizado os sacrifícios espirituais não meramente, se é que podemos dizer meramente, para o crescimento pessoal, para o crescimento da congregação no sentido espiritual, mas tem se divulgado, tem se feito tanta coisa em nome de um crescimento material, em nome de aparências. Fica claro para nós o que o Senhor nos diz aqui, que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Se você está jejuando por alguma coisa, se você precisa de algo e você manifesta esse jejum a todos e você fala, olha, eu estou jejuando pela sua vida, eu estou jejuando pelo Brasil, olha, eu estou jejuando para que o seu salário aumente, eu estou jejuando. A recompensa desse jejum não será o objetivo que você busca, não será um crescimento espiritual, mas será simplesmente, talvez, um reconhecimento dos seus pares. Então, irmãos, isso é muito sério, nós não podemos agir assim porque nós perderemos totalmente o nosso caminho com Deus. Perderemos as bênçãos de Deus para nós, perderemos esse crescimento espiritual. Verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Irmãos, não tem como. Onde está o nosso valor, ali estará o nosso coração. O que o texto quer dizer nesse sentido? O centro decisório do nosso ser irá passar pelo nosso tesouro, porque o nosso coração está naquele lugar. Não é? Se o nosso coração está no reino dos céus, está na manifestação da glória de Cristo, todas as nossas decisões serão avaliadas a partir desse ponto. Glorificar a Deus, manifestar a Cristo, ser obediente ao Senhor, porque esse é o nosso tesouro, Cristo é o nosso tesouro. Se o nosso tesouro está em riquezas materiais, está em coisas materiais, luxos, status ou o que quer que seja, todas as nossas decisões estarão ancoradas nesses objetivos. Mais uma vez, se trilharmos esse caminho, perderemos a nós mesmos, perderemos a Cristo, perderemos o desfrute de tudo aquilo que Deus tem para nós. Verso 22. Medite. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Aqui, irmãos, está falando de todo o nosso texto, de tudo que nós vimos até agora. O modo como nós vemos o mundo, o modo como nós vemos as coisas, como nós vemos os nossos irmãos, como nós vemos os nossos relacionamentos, as práticas que nós temos, que aqui está designada a partir do olhar, se for treva, irmãos, se ao invés de ser humilde de espírito, eu não sou humilde, eu sou o contrário disso. Eu não choro com os que choram, eu não busco a justiça, eu busco me aparecer aos homens. Percebe que tudo isso compõe uma maneira de se ver as coisas? Tudo isso compõe uma maneira em que nós nos posicionamos no mundo. E se nós nos posicionamos dessa maneira, o nosso olhar está no lugar errado. O nosso posicionamento precisa ser em conformidade com a palavra de Deus, em acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Se o nosso tesouro, se o nosso olhar estiver no céu, tanto no percurso da nossa vida aqui, quanto na vida vindoura, não tem jeito, os nossos olhos serão luz. No entanto, se os nossos olhos estiverem voltados para as coisas terrenas, para as coisas baixas desse mundo, nossos olhos serão trevas. Quão grandes trevas haverão em torno do nosso corpo, ou seja, das nossas ações, do modo em que nós nos apresentamos ao mundo, do modo em que nós nos posicionamos frente a todas as coisas. Quão grandes trevas serão se os nossos olhos estiverem no lugar errado. Verso 24. Medita nisso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar ao outro. Não dá para termos os nossos olhos voltados às coisas terrenas, voltados ao status, voltados ao luxo, voltados aos prazeres carnais e servirmos também a Deus. Não dá, porque nós havemos de amar um e odiar ao outro. Se os nossos olhos estiverem voltados para o céu, não tem jeito, nós vamos odiar a injustiça da terra, nós vamos odiar a maneira com que as coisas que Deus dá às pessoas se tornam motivo de briga, de ódio, de inveja. Nós vamos odiar isso. Agora, se os nossos olhos estiverem voltados para esses objetos de inveja, de ira, de jactância, de competição, se nós estamos dentro dessa competição e vem o reino dos céus e nos fala, olha, pare com isso, olha, não tire os olhos desse lugar, não faça isso, observe, avalie a sua vida se você está agindo por vaidade, observe se você está agindo por interesse próprio, por interesse escuso, observe se você está agindo em amor. É claro que nós vamos odiar qualquer pessoa, qualquer direcionamento que venha nesse sentido, porque essas palavras virão de encontro com a nossa vontade, com o nosso tesouro. Então, irmãos, há de amar um e odiar o outro. Ou se devotará um e desprezará o outro. Desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Essas riquezas, irmãos, não são meramente riquezas materiais, mas sim tudo aquilo que te confere coisas. Pode ser que eu faça um voto de pobreza e o meu orgulho vá lá para cima. Esse voto de pobreza seja a minha maior riqueza. Então, meu orgulho está lá em cima. Eu amo como as pessoas me olham e me admiram, porque eu fiz o voto de pobreza. Percebe? Agora, no tocante às riquezas do mundo, isso é muito simples de nós entendermos. Não dá para servir. Você há de amar um e odiar o outro. Se devotar, ser devoto de um e desprezar o outro. Palavras do nosso Senhor. Irmão, se você congrega em um lugar onde o pastor vive de te fazer promessas espirituais,
de riquezas materiais, irmãos, muito cuidado. Ele pode estar te conduzindo ao erro, ao engano, te conduzindo a colocar o coração onde não deve estar. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida maior que o alimento e o corpo maior do que as vestes? Não devemos andar ansiosos, sabe, irmãos? Nós estamos sendo treinados pelos coaches, pelos youtubers, pelos pastores, a nos preocuparmos profundamente e nos garantirmos quanto ao nosso futuro daqui 30, 40 anos. E nós presentificamos esse futuro e ficamos ansiosíssimos, olhando para a nossa conta bancária, olhando em torno de nós e avaliando, será que vai dar, será que será? E muitos de nós não nos preocupamos com o que comer ou o que vestir, mas nós nos preocupamos com a viagem, com o curso superior, com os mimos que nós devemos, que nós queremos ter. Irmãos, palavras do nosso Senhor, natureza do Evangelho, vida com abundância, paz que excede todo entendimento, é isso que o Evangelho tem para nós. Verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, podes acrescentar um côvado no curso da sua vida? Irmãos, ansiedade. Se nós nos preocuparmos, se nós nos ocuparmos disso, nós nos tornaremos ansiosíssimos e o presente se tornará pesaroso, horrível, em nome de um futuro totalmente incerto. Em nome de um futuro que nós não temos a condição de controlar. O nosso presente ficará péssimo. E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Irmãos, aqui nós vimos duas características, não é? Ansiedade, uma coisa interna. Inquietação. Não consegue parar, não consegue ficar quieto, não consegue ter um momento de contemplação, de visualização de Deus, da própria família, do carro que tem, da TV que tem, da roupa que está vestindo, da esposa que tem, do marido que tem, dos filhos que tem, não consegue. Porque aquela inquietação, aquela ação agindo, para eu poder parar um pouquinho, para minha mente parar com toda essa ansiedade, eu tenho que pegar um celular e colocar na minha frente e movimentar, ficar girando aqui, porque senão eu não paro, eu não consigo parar. Eu tenho que estar ativo o tempo inteiro. Qualquer coisa que me leve a estar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais contemplativo, é motivo de sofrimento, é motivo de dor. Eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo, nem dentro do banheiro. Não consigo. Irmãos, é assim. Nós vimos duas coisas aqui então até agora. Quando nós nos preocupamos com essas coisas que os gentios preocupam. Quando nós utilizamos a régua dos gentios para nos balizar. Ansiedade, inquietação. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo seus cuidados. Basta ao dia o seu mal. Irmãos, se você olhar para a sua vida hoje, se você olhar à sua volta hoje, o almoço que você teve, a ligação que você fez para o seu cônjuge, a condição financeira que você teve, hoje, irmãos, é motivo de você se alegrar, é motivo de você orar, de nós orarmos, de nós nos alegrarmos, de nós nos tranquilizarmos nessa mão que nos conduz. Se nos conduziu o ano passado, está nos conduzindo agora, é a mesma mão que irá nos conduzir daqui 10 anos. Sabe, irmãos, tudo isso aqui é para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos dá a paz, não como o mundo dá, mas Ele nos dá a paz. Irmãos, viver em estado de inquietação, em estado de ansiedade, é péssimo. E é o que eu mais vejo hoje. O tempo todo. Não dá para parar. A mente não para, o corpo não para. Não tem paz, não tem sossego. Enquanto a Bíblia nos traz promessas como: aos dele o Senhor dá enquanto dorme. O ímpio amontoa para o justo. Mas nós temos dificuldade extrema de crermos nisso. Nós vivemos a manutenção de Deus, vivemos a ação de Deus, a provisão de Deus, mas ainda assim nós temos dificuldades em aceitarmos isso, em confiarmos nisso. Muitas vezes nós não temos o interesse real naquilo que Deus provê para nós. Nós queremos outras coisas. Não é? E nós nos tornamos ansiosos e nós nos tornamos inquietos. Quando está falando de comida, irmãos, está falando de uma coisa necessária. Quando está falando de vestimenta, já está falando de uma coisa muito menos necessária. Não é? Uma roupa nova, uma roupa velha. Se você tem com que se cobrir, tendo o que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Irmãos, lutemos. Senhor, abre os meus olhos, que eu veja verdadeiramente o teu reino. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Em nome de Jesus. Eu vou parar aqui, irmãos, porque o capítulo 7, ele é muito sério, muito sério. E nós precisamos nos ater a ele com um pouco mais de atenção, porque vai falar da maneira em que nós julgamos. E essa maneira em que nós julgamos será a mesma em que seremos julgados. Por Deus, pelas pessoas e por nós mesmos. Ao sermos implacáveis com os outros, necessariamente os outros serão implacáveis conosco. Deus também e nós também seremos implacáveis com a gente mesmo. Nós não nos perdoaremos, não perdoaremos as pessoas, em consequência disso tudo, o Senhor não nos perdoará, como nós lemos no Pai Nosso, não foi? Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que pecam contra mim. Então, irmãos, considere isso, avalie, pense sobre isso, reflita, ore, vá aos pés do Senhor, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda aos irmãos. Em nome de Jesus. Siga-nos também no Instagram, que está aqui, né? Os irmãos estão vendo aí na tela. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e enviar esse vídeo a outras pessoas. Tá bom, irmãos? Estamos muito carentes de que a natureza do Evangelho seja manifesta. Que as palavras de Cristo voltem aos púlpitos.
Que as palavras de Cristo voltem à nossa boca, voltem ao nosso pensamento. Amém? Muito obrigado por assistir. Jesus abençoe e até domingo, presencialmente na reunião, ou terça-feira que vem, em nome de Jesus. Até, obrigado.